bem, diploma? Tô aqui mais uma vez para fazer aí alguns exercícios com vocês da lista de exercícios sobre regras de 3 do Brasil Escola, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não assistiu os vídeos anteriores, ontem eu ensinei regras de 3, como fazer questão de regras de 3 e resolvi 2 exemplos. Vou deixar o card aqui em cima para você clicar lá e assistir o vídeo. E aí eu fiz resolvendo 3 questões dessa lista de exercícios, questão 1, 2 e 3, com regras de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Vou deixar o card também aqui em cima e aí você vai poder assistir se você quiser. Agora nós vamos resolver outras 3 questões dessa mesma lista de exercícios, porém que trabalham com grandezas inversamente proporcionais. Então eu selecionei as seguintes questões. Vamos começar pela questão 8 dessa lista de exercícios. A questão 8 diz assim: para alimentar os 10 cachorros de um canil de cães de pequeno porte, são necessários 31,5 quilos de ração por 30 dias. Sabendo-se que esse canil receberá mais 2 cachorros de pequeno porte e supondo-se que essa proporção será mantida, quantos dias a menos a ração vai durar? Repare que esse exercício aqui, ele mostra pra gente 3 grandezas. Quais são essas 3? Primeiro, a quantidade de cachorros, que tem 10, mas vai chegar mais 2, ficando com 12. Segundo, a quantidade de ração, os quilos, né, de ração. Nesse caso aqui a gente sabe que são 31,5 kg de ração. E também a terceira unidade, que é a quantidade de dias. Está dizendo aqui que são 30 dias. Reparem que, para o que o exercício está pedindo, que é a quantidade de dias que vai durar a ração. Olha só, a última pergunta. Quantos dias a menos a ração vai durar? Colocando aí mais 2 cachorros. Então repare que a unidade envolvida na resolução desse problema é a quantidade de dias que a ração vai durar e também a quantidade de cachorros. Porque pra gente saber a quantidade de dias que vai durar, a gente precisa saber, obviamente, a quantidade de cachorros. A quantidade de ração, esses 31,5 kg, não vai entrar. Aí você vai pensar assim, ah, mas tá aqui, esse dado é porque é para eu usar. Não, você não vai usar esse dado de 31 kg de ração, porque o exercício colocou ele ali só para te confundir, tá bom? O que ele quer, na verdade, é saber a quantidade de dias tendo 2 cachorros a mais. E é isso que a gente vai calcular agora. Então vamos montar a nossa tabelinha de quantidade de cachorros por quantidade de dias. Nós sabemos que 10 cachorros comem aquela ração por 30 dias. E agora, qual a quantidade de dias? A gente não sabe. É o que o exercício pergunta pra gente, é o que a gente quer descobrir. Então é o nosso X, porque o exercício pergunta quantos dias a menos vai durar aquela ração. E a quantidade de cachorros aumentou, né? Agora são 12 cachorros, não mais 10 cachorros. Vamos agora então para o próximo passo, que é analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, a quantidade de cachorro aumentou. Eu tinha 10 cachorros, agora eu tenho 12 cachorros. E eu tinha 31,5 kg de ração. Esse é o que eu tenho para o mês. Então vamos lá, eu tinha 10 cachorros, agora eu tenho 12. Aumentou a quantidade de cachorros. Em relação a esse aumento, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Aquela ração é a mesma. Se eu tenho mais cachorros comendo a mesma ração, a mesma quantidade, né? O exercício deixa isso claro pra gente, mantendo a mesma proporção. Então, se eu tenho mais cachorros, a ração vai durar mais tempo ou menos tempo? Se eu aumentei a quantidade de cachorros, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? A quantidade de dias vai diminuir, vai reduzir. Então, olha só, enquanto aqui eu estou aumentando, aqui eu estou diminuindo. Então, esse daqui é um exercício com grandezas inversamente proporcionais, ok? E o que a gente faz quando a gente pega um exercício que tem grandezas inversamente proporcionais? A gente vai substituir a ordem de uma das frações. Então, enquanto eu tenho aqui 30 sobre x, eu preciso mudar isso daqui. Ela vai sofrer uma transformação. Então, quando eu for passar para cá, ó, para montar a nossa equação, vai ser 10 sobre 12, porque uma eu mantenho exatamente no formato dela, e a outra, em vez de passar 30 sobre x para cá, eu vou passar para cá x
sobre 30. Eu inverti aqui, ó. Tava o 30 em cima, eu coloquei o 30 embaixo. O x estava embaixo, eu coloquei o x em cima. E agora sim eu posso multiplicar cruzado. Então, fazendo aqui a nossa conta, eu tenho 12 vezes x, ó. Multiplica aqui o 12 pelo x. 12 vezes x, que vai ser igual a 10 vezes 30. 10 vezes 30. 12 vezes x, 12x. Então, tem 12x aqui, igual a 10 vezes 30, 300. Coloco logo aqui, 300. Então, 12x igual a 300. Como que eu resolvo isso daqui? É uma equação de primeiro grau. O que está multiplicando de um lado passa para o outro dividindo, e eu quero achar o valor de x. Então, eu vou isolar o x, né? Então, eu deixo o x isoladinho aqui no cantinho, passo todo o resto para lá. O 300 já está do lado de lá, só vou copiar ele. E o que está multiplicando aqui, que no caso é o 12, vai passar para cá, dividindo. Então, x igual a 300 dividido por 12. Vamos fazer essa continha aqui no cantinho? 300 dividido por 12. 30 dividido por 12, 2. Por que 2? 2 vezes 12 é 24. 24 para 30, faltam 6. 6 aqui. Baixo 0. 60 dividido por 12 é 5. Como que eu sei? Só fazer 5 vezes 12, a gente sabe que dá 60. Então, 5 vezes 12 aqui, 60. Para 60, nada. O resultado da continha deu 25. Então, x igual a 25. Repare que o exercício, ele não está perguntando quantos dias a ração vai durar. Se ele perguntasse quantos dias a ração vai durar, aí a resposta certa seria 25, que é a alternativa A. Porém, a pergunta é quantos dias a menos a ração vai durar. Então, se eu sei que antes ela durava 30 dias, como tá aqui, ó, vou botar de azul. Como antes ela durava 30 dias, agora ela tá durando 25. Então, quantos dias a menos essa ração vai durar? Ela vai durar 30 menos 25, que é igual a 5 dias a menos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Foi? Tranquilo? Complicado? Fala pra mim aqui embaixo. Professora, essa questão 8 tava legal, então eu me confundi, eu fiz errado, então eu fiz certo, quero saber de tudo. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão de número 11. A questão de número 11 diz o seguinte: uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de água a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo gotejamento, o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas será D. Alternativa A, 11 litros, B, 10, C, 9, D, 8 ou E, 7. Repare uma coisa muito importante, que até agora nessa lista de exercícios só apareceu agora. Ele me deu o dado em minutos. Ó, 2 litros de água é o que é desperdiçado a cada 44 minutos. Mas lá na frente, ele tá me dando o resultado em horas. Ele tá querendo saber o número aproximado de litros de água que serão desperdiçados em 4 horas. Então, se eu tô tratando da grandeza tempo, é a mesma grandeza, elas estão com unidades diferentes. Uma tá em minutos, a outra tá em horas. Então, eu preciso fazer essa conversão aí pra gente conseguir chegar ao resultado certo. Ele tá me perguntando em 4 horas, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, certo? Então, já vou aplicar a regra de 3 desde cá. Eu sei que, ó, 1 hora, vou colocar aqui, hora, minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então, 4 horas, quantos minutos tem? Jogo aqui pro ladinho, multiplico cruzado, porque eu sei que são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu aumento a quantidade de horas, eu aumento também a quantidade de minutos. Então, eu vou botar 1 vezes x, que é igual a x, é igual a 60 vezes 4. Então, x é igual a 60 vezes 4. 6 vezes 4, a gente sabe que é 24. Então, 60 vezes 4, 240. 240 minutos, certo? Então, a primeira tabelinha que a gente fez foi essa daqui. Ok, então um problema aqui já está resolvido. Vou deixar ele aqui do ladinho, que a gente vai usar daqui a pouco.
E agora a gente vai realmente ao que o exercício está pedindo pra gente. Ele disse que a cada 44 minutos são desperdiçados 2 litros d'água. Então eu vou analisar aqui, né? Vou colocar minutos, vou colocar aqui litros de água. Então, cada 44 minutos se perdem 2 litros d'água. Então, a cada 4 horas, que é o que ele quer saber, eu não vou usar 4 horas aqui, não vou usar 4, porque a unidade, ó, é minuto. E a gente já fez essa transformação aqui. Então, vou usar 240 minutos. Quantos litros de água eu vou desperdiçar? Vou colocar o X aqui. Vamos então agora analisar a grandeza, as grandezas se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, o desperdício vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Se em 44 minutos eu perco 2 litros, em 240 vai aumentar ainda mais a quantidade que eu vou perder. Então, nesse caso aqui, esse exercício é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Então, não vamos inverter nada, né? Só montar mesmo a equação. Montando aqui a equação, nós temos 44 sobre 240 é igual a 2 sobre x. Multiplico o cruzado, montando aqui do lado, nós temos 44 vezes x, que é 44x, é igual a 2 vezes 240. Fazendo a continha aqui no canto, 2 vezes 240. 2 vezes 0, a gente sabe que é 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 480. 44x, que é igual a 480. A gente vai isolar o x aqui, então x igual a 480 dividido por 44. Vamos fazer essa continha aqui do lado. 480 dividido por 44. 48 dividido por 44 é um só, né? 1 vezes 44 para 48, sobram 4. Faltam 4. Então, a gente abaixa o zero aqui. 40 dividido por 44 não dá, coloca 0, bota o 0 do outro lado. Também 400 dividido por 44, então vai entrar a vírgula ali, vírgula 9. E então, a gente sabe que a resposta é 10,9. Porém, não tem essa na alternativa, né? O que tem é 11 litros. Então, aproximadamente 11 litros. E então, a alternativa correta é a letra A. Vamos resolver agora a questão 7, que diz o seguinte: para deslocar-se de uma cidade para outra a uma velocidade média de 80 km por hora, leva-se exatamente 2 horas e 55 minutos. Qual seria o tempo gasto se a velocidade fosse de 100 km por hora? Então, olha o que ele me disse. 80 km por hora, para eu fazer um percurso, eu consigo chegar em 2 horas e 55 minutos. Se eu fosse fazer em 100 km por hora, em quantos minutos eu chegaria? Vamos descobrir? Reparem que, de novo, nós temos aqui uma questão que envolve horas e minutos. Então, vamos transformar, certo? 2 horas e 55 minutos, vamos descobrir quanto tempo é em minutos. Se 1 hora é 60 minutos, a gente tem 2 horas, 120, certo? Que é 60 mais 60, mais 55. Então, nós temos aqui 60 minutos mais 60 minutos mais 55 minutos. Então, 2 horas e 55 é igual a 6 mais 6, 12. 12 com mais 5, 17. 175 minutos. Agora sim, vamos para o exercício. As duas grandezas que estão envolvidas nesse problema são velocidade e tempo, certo? Então, eu vou colocar aqui velocidade de 80 km por hora, que chega lá no tempo de 175 minutos. E a gente quer saber agora quanto tempo vai levar. Então, se é quanto tempo, eu boto X aqui. Se eu aumento a velocidade para 100 km por hora. Agora vamos, então, analisar as grandezas para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Se eu aumento a velocidade, eu aumentei a velocidade. Eu estava andando a 80, agora eu estou andando a 100 km por hora. O meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? O tempo, obviamente, vai diminuir, porque eu aumentei a velocidade e vou chegar mais rápido, certo? Então,
Se trata, nesse caso aqui, de um problema com grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, se deu o inverso, o que a gente tem que fazer? Inverter um dos lados. Eu vou inverter aqui o lado dos minutos. Montando a equação, nós temos 80 sobre 100, que é igual a 175 sobre x? Não, o inverso, porque é inversamente proporcional. X sobre 175. E agora sim eu vou multiplicar cruzado. Eu tenho x vezes 100, que é 100x, 100x, igual a 80 vezes 175. 80 vezes 175. Vamos fazer a continha aqui do lado. 80 vezes 175. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. Coloco o 0 aqui. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Sobe 6. 8 vezes 1, 8. Com mais 6, 14. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá, gente? Não tenha medo de usar os dedos para fazer conta. Agora vamos somar. 0, 0, 0, 4, 1. Então, eu tenho aqui 14.000 minutos. Porém, essa conta ainda não tá certa, né? A gente ainda não tá finalizado. A gente sabe que 100x é igual a 14.000. Porém, esse 100 ainda tá no lado errado, né? Porque a gente precisa isolar o x, achar o valor de x, a gente precisa isolar o x. Então, x vai ser igual a 14.000 dividido por 100. Divisão por 100, corto os zeros, né? Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Eu tenho 140 minutos. Mas na resposta de vocês, nas alternativas, a gente não tem 140 minutos. Estão em hora. Então a gente precisa descobrir. A gente sabe que 1 hora é 60 minutos. A gente pode fazer de novo uma tabelinha aqui de regra de 3, ó. Tipo assim, ó. 1 hora equivalente a 60 minutos. Então, 140 minutos igual a quantas horas? A gente pode fazer dessa forma e multiplicar cruzado, ou então a gente pode contar de cabeça mesmo, né? Se a gente sabe que 1 hora é 60 minutos, a gente sabe que 2 horas é 120 minutos, então a gente sabe que já tem mais de 2 horas aqui. Então, 120 para 140, 20 minutos. Então, a gente sabe que dá 2 horas e 20 minutos, que é a alternativa C. Ok? Então essas foram as questões de regra de 3 de hoje, algumas inversamente, outras diretamente proporcionais. Se vocês tiverem dúvidas, querem mais exercícios sobre isso, me avisa aqui embaixo que eu faço mais exercícios sobre isso e trago aqui pra vocês. No demais, continue acompanhando o canal, aí toda a nossa revisão de matemática dessa última semana. Tô torcendo por vocês, vai dar tudo certo lá na prova e qualquer coisa, pergunta aqui, tamo junto. Deus abençoe vocês, beijo, bons estudos. Tchau, tchau.